com imagens da Avenida 85, muito movimento sentido centro da capital. A gente começa o nosso programa de hoje alertando você que tem muitas informações importantes para o seu dia a dia. Nós vamos falar sobre o programa Universitário do Bem, que desde 2019 já entregou 44 mil bolsas para universitários mais pobres. A gente vai falar disso porque tem 4 mil novas bolsas também te esperando e a gente vai falar de como você deve fazer e a partir de quando essa inscrição. Hoje tem Vila Nova num jogo também que é muito importante, né? Praticamente uma decisão pela Copa Verde. A gente vai falar de futebol. A gente vai falar também sobre eleições 2024. Tem detalhes sobre o cadastramento biométrico. Você já fez? Se não fez, ainda tem tempo, tá bom? O Agora Goiás já está no ar para você com essas e outras informações importantes para o seu dia a dia. Olha, o desenho a lápis é uma técnica que produz imagens impressionantes. Muitos artistas, apenas com esse instrumento, são capazes de produzir retratos muito fiéis de várias pessoas. Esse é o caso do Paulo Oliveira Lima, que abriu aqui na Légua a exposição O Dom. E a repórter Daniela Mello foi lá conferir e traz os detalhes para a gente agora. A Assembleia Legislativa de Goiás recebeu nesta segunda-feira a exposição O Dom, do artista plástico Paulo de Oliveira Lima. Nascido na capital fluminense, Oliveira é um artista autodidata, com especialidades em desenhos de retratos e caricaturas. É uma oportunidade maravilhosa porque demonstra o talento do artista, essa assertividade de público com o retrato, né? Porque é uma arte maravilhosa, exige muita dedicação, muito talento e ela poder ser vista por todos que passam pela Assembleia é maravilhoso. É uma oportunidade muito boa, né? No cenário goiano, ele já soma 17 anos de apresentações e exposições, totalizando 32 anos dedicados à arte. Ele ainda explica por que a exposição leva o nome de Dom. Eu classifico da seguinte forma: há pessoas que pegam o lápis, vai riscando e já começa a sair alguma coisa, ou criança ou mais adolescente, e começa a fazer uns negócios interessantes sem ninguém ensinar. Essa pessoa, ela tem o dom. E eu comecei a riscar pequenininho, com 9 anos, então consegui fazer todos os desenhos animados da minha época de infância sem nenhuma orientação. Então eu acho que isso é um dom. Quando eu resolvi fazer desenhos de retratos, aí eu vi que o negócio era mais complicado. E eu comecei a procurar materiais. Naquela época era só livro, não tínhamos o que nós temos hoje, né? A internet aí favorecendo a aprender todas as coisas. Então eu tive que botar o joelhinho no chão, conversar com o homem lá em cima e treinar muito. E o desenho começou a fluir. Então eu agradeço ter nascido com o dom e ter desenvolvido o dom. E acho que a minha primeira exposição que eu estou fazendo individual minha merecia essa homenagem. Gente, nós vamos falar agora sobre o Programa Universitário do Bem, o ProBem, porque daqui a pouco, aí em julho, vai ter inscrições para novos candidatos à Bolsa, né? Eu quero falar mais sobre isso com a Rúbia Prado, que é a diretora de programas para a juventude da OVG, que é a Organização das Voluntárias de Goiás. Diretora, tá tudo bem? Bom dia. Bom dia, Seja tudo bem-vinda. bem? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente falar nessa situação das pessoas que podem se inscrever, vamos voltar no tempo. Desde 2019, quantas bolsas o governo de Goiás já entregou? Já concedemos aí 44 mil benefícios, né, em todos os 246 municípios do estado de Goiás. 44 mil, ou seja, muitas pessoas já se formaram. Sim, sim. Na verdade, o nosso programa, o ProBem, ele prevê, né, a entrada desde o primeiro período. Então, desse quantitativo que entrou, a gente tem hoje mais de 50% ainda cursando, né? Então, temos formandos, mas ainda tem uma boa parcela que ainda está estudando. Tá certo. E vão chegar mais 4 mil novos, não é? Sim, nós acabamos de soltar o edital, dia 8 de abril, né? Publicando aí 4 mil novas bolsas, sendo 3 mil parciais e 1.000 integrais. E quando é que começam as inscrições?
As inscrições elas começam no dia 24 de junho no site da OVG e vão até dia 5 de julho. 24 de junho. Quem pode concorrer? Bom, para se candidatar, né, o estudante ele deve residir no estado de Goiás. Essa deve ser a primeira graduação, né, e na modalidade presencial. Ele tem que estar inscrito no CadÚnico, que é uma ferramenta para programas sociais do governo federal. Ele precisa ser considerado vulnerável, né? E essa vulnerabilidade ela é apurada através dessas informações que coletamos do CadÚnico. E o estudante precisa ter um vínculo com uma instituição de ensino superior cadastrada junto ao programa, seja a passar no vestibular, seja uma pré-matrícula, não necessariamente efetivamente uma matrícula, porque nós permitimos, né, que seja acesso também, não só permanência na universidade. Ou seja, a pessoa tem que já estar estudando. Não necessariamente, Jordevar. Ela pode, tanto aqueles que já estão estudando, pode concorrer, mas também aqueles que se interessam em ingressar na universidade e no momento da inscrição, às vezes ele ainda não tem essa matrícula, mas ele já fez o vestibular, ele está aguardando o resultado, ele pode ser que ele entre pelo Enem, enfim, no momento, após receber o resultado do processo seletivo, para confirmar o ingresso no programa, aí sim ele precisa estar matriculado. Quer dizer que então se a pessoa, por exemplo, for fazer o vestibular em julho, aí ela não pode, ou pode também? Porque a inscrição começa dia 24 de junho e vai até? Até 5 de julho. 5 de julho. Resultado final é dia 25 de julho. Então, depois do dia 25 de julho, para confirmar o benefício, aí sim ele precisa estar matriculado. Porque, por exemplo, se às vezes o vestibular dele vai acontecer lá para o dia 15, 20 de julho, né? Quer dizer, não aconteceu ainda. Ele não pode se inscrever, né, nesse caso. Ele pode desde que após 25 de julho até 10 de agosto ele já esteja matriculado. Que bom, então é muito interessante. Nesse caso aqui, você falou, diretora, que tem que estar inscrito no CadÚnico. Se a pessoa não tiver, mas precisa, ainda dá tempo de fazer a inscrição. Nós temos uma defasagem de receber essas informações do governo federal. Então, hoje, para se ter uma ideia, né, nós publicamos o edital, eu tenho os dados até março. Então, se o candidato, para esse processo seletivo, ele já deve estar inscrito. O que acontece normalmente? A gente pede para o candidato que tem interesse, corra, vá, faça sua inscrição no CadÚnico, porque pode, normalmente, assim, em julho não, no final de junho, né, para início de julho, quando a gente libera as inscrições, a gente normalmente consegue uma atualização até abril no máximo. Mas, assim, hoje a informação que nós temos é que o estudante ele já precisa estar no CadÚnico. Tá certo. E eu queria sempre reforçar, eu já fiz várias entrevistas com você, que é a questão, por exemplo, a pessoa fala, mas a renda familiar, né? Como é que vocês avaliam, por exemplo, essa situação financeira do candidato à Bolsa? Sim, hoje, através do indicador que o ProBem mensura essa vulnerabilidade, não é só renda, né? Nós avaliamos pelos próprios dados que vêm do CadÚnico, como que é a composição dessa família, se essa família possui pessoas menores de 10 anos de idade, se possui deficientes, se possui idosos com mais de 60 anos, também é considerado uma vulnerabilidade porque essa família necessita de mais recursos, né, para a sobrevivência. Então, analisamos também como que é a restrição ao mercado de trabalho. Possui trabalhadores na informalidade, trabalhadores formais, rural, tudo isso é avaliado. Também as carências de moradia, como que foi o acesso ao ensino. Tem analfabeto, tem pessoas que só cursou o ensino fundamental. Então, é feito um diagnóstico da família. Não é avaliado apenas o candidato, mas sim o grupo familiar. E também a questão do acesso à renda, né? Se a família tem 1/4 de salário mínimo, ou se é só meio salário mínimo per capita, se é um salário mínimo per capita, tudo isso vai sendo avaliado e construindo esse indicador. De quanto maior, mais vulnerável é. Diretor, às vezes as pessoas não têm como comprovar a renda, é aquele profissional liberal, autônomo, ou seja, talvez trabalha vendendo na rua. Nessa situação, como é que é feito? Toda essa questão de
de informações, elas são prestadas nesse posto do CadÚnico, que funciona no município, né, seja na Secretaria de Assistência Social ou no CRAS. E aí a metodologia que é utilizada é essa metodologia do governo federal, por meio do entrevistador, que coleta essas informações, né, que pode ser declarada e assinada com, né, fé de que realmente têm veracidade. Diretora, agora vamos falar das bolsas. São quantas bolsas parciais? São 3.000 bolsas parciais e 1.000 integrais. Essas parciais, elas pagam até que valor? As bolsas parciais, elas vão até 50% do valor da mensalidade, limitadas a R$ 650, com exceção do curso de medicina, né, e do curso de odontologia, que por serem cursos mais caros, a parcial ela é limitada até o valor de R$ 2.900. R$ 2.900, então, para medicina e odontologia. Isso. Agora, tem outros cursos também que têm valores mais altos, arquitetura, psicologia. Esses cursos, esse rol de curso, o limite, né, da parcial é 650, da integral 1.500. Apenas medicina e odontologia, a integral vai até 5.800. Diretor, às vezes tem curso de 4 anos, tem curso de 6 anos. A bolsa, ela cobre esse período do curso? Cobre todo o período do curso. E depois, o estudante tem que pagar alguma coisa? Durante, né, a permanência do estudante dentro do programa, ele precisa ter o aproveitamento acadêmico de no mínimo 75% das disciplinas para se manter, né, inscrito. Ele precisa fazer essa renovação, essa atualização dos dados semestralmente. Ele precisa cumprir um banco de oportunidades que nós disponibilizamos, vários cursos de capacitação, ações sociais que devem ser feitas junto aos programas da UVG ou do Estado de Goiás, e também comprovar experiência profissional, seja tanto realizar as experiências profissionais que nós disponibilizamos como estágio, e caso ele já esteja trabalhando ou faz um curso integral ou já trabalha, é dispensado. Ah, sim, é isso que eu queria saber, porque às vezes a pessoa estuda o dia inteiro, né? Isso, aí não há necessidade de comprovar. Tá certo. E como é que a pessoa vai se inscrever? Aonde que é? A inscrição ela é totalmente online, né? É no site da UVG, que é o www.ovg.org.br. Acessar o banner, né, que tem no nosso site do ProBem, tem todas as informações, o edital, inclusive, já está lá para que o estudante interessado possa ler, entender e já se preparar para se inscrever. Queria até voltar um pouquinho. Se a pessoa, por exemplo, recebeu a bolsa, né, e está cursando, e de repente ela é reprovada numa disciplina, o que acontece? Sim, é um requisito legal que os nossos beneficiários eles consigam um aproveitamento de 75%. Caso ele não conseguir, ele sai, ele perde o benefício. É uma questão legal e não há como... Isso também vale para a frequência? Pois é, se a frequência for ocasionar na reprovação, né, a universidade passar para a gente que houve essa reprovação, então aí nós olhamos não assim só a reprovação em uma matéria, mas a proporcionalidade dos 75%. Então, se houve a reprovação, né, em mais de 25%, realmente ele perde. Tá. Então, só vamos repetir, começa dia 24 de junho e vai até? Até o dia 5 de julho. O resultado preliminar na central do candidato será publicado dia 15 de julho e o resultado final, a lista no site da UVG, no dia 25 de julho. Tá certo. Rúbia Prado, diretora de programas para a juventude da Organização das Voluntárias de Goiás, quero te agradecer mais uma vez por essas informações. Volte sempre. Obrigado. Obrigada a você, eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Tá certo. Gente, vamos continuando agora, nós vamos falar agora do SENAC. Olha, o SENAC Goiás lança o primeiro curso técnico em inteligência artificial. Inicialmente serão disponibilizadas 90 vagas. O cadastro já começou nessa terça-feira por meio do site go.senac.br. Saiba mais detalhes agora na reportagem da Patrícia Lee. Impossível voltar atrás. A inteligência artificial é uma realidade em rápida expansão. Está presente em diversas áreas, como saúde, marketing e educação. Atento a esse cenário, o SENAC Goiás lançou oficialmente na sede do Instituto
o primeiro curso técnico de inteligência artificial do Senac Brasil. O Senac Goiás, através da Federação do Comércio, firmou parceria com as maiores empresas de tecnologia do mundo, a AWS, Microsoft, Google, a NVIDIA, Red Hat, tem tantas outras. E para você ter uma ideia, os equipamentos, a tecnologia que nós vamos utilizar no nosso curso é a mesma que o ChatGPT usa. Então, os nossos alunos vão sair dali preparados para desenvolver a tecnologia, desenvolver a inteligência artificial e já aplicar nas empresas, no mercado de trabalho, com foco sempre no comércio, bens, turismo e serviços, que é o foco da Federação do Comércio e do Senac. Como público-alvo, jovens de 16 anos. A partir de hoje, data de apresentação do curso, os interessados podem acessar o site go.senac.br e realizar sua pré-inscrição. As aulas estão programadas para começar em 20 de agosto. Teremos 3 turmas, matutino, vespertino e noturno. As 2 primeiras turmas, ou seja, para 60 alunos, serão gratuitos, dentro das regras nossas de gratuidade. E no período noturno será pago um valor de R$ 350, mas podendo ter desconto de acordo com os nossos programas de desconto. Porque se for comerciário tem 50% de desconto, convênio pode alcançar um desconto de 30%. O curso vai contar com grandes parcerias de multinacionais do setor tecnológico, além de uma grade curricular técnica, com o objetivo de preparar os jovens para as demandas mais desafiadoras do mercado de trabalho. Vai proporcionar a esse aluno conhecimentos específicos em IA e que ele vai desenvolver, de fato, essas soluções que, de fato, vão mudar uma realidade, seja de uma empresa ou de uma sociedade. Esse curso vem preparar 90 novos profissionais que tenham essa vocação e vão poder, com certeza, ter um mercado de trabalho amplo para poder se inserir. Vamos continuando aqui com mais informações no nosso Agora Goiás. Daqui a pouco a gente vai falar das eleições municipais, nós vamos falar de biometria aqui no nosso programa. Mas agora você vai ver que o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, inaugurou a unidade padrão do VaptVupt do Detran. Na oportunidade, também foi lançada a parceria entre a instituição e a Secretaria de Educação aqui do Estado. A reportagem é do Pedro Henrique Rabelo. Com a reforma completa do VaptVupt dentro do Detran, o atendimento aos motoristas vai melhorar em todos os sentidos. Quem frequenta, gostou. Ficou bem melhor, né? O acesso aqui ficou mais fácil, movimentação, tem local para sentar, o ar-condicionado e tudo mais, então melhorou bastante. Nessa unidade padrão Detran que nós estamos inaugurando, o tempo médio de atendimento hoje é de 6 minutos. Então a pessoa chega aqui para a emissão de um serviço do Detran, ela demora em média 6 minutos a ser atendida. Então é por isso que nós estamos inaugurando uma nova fase em termos de qualificação do atendimento ao cidadão. O Estado investiu mais de R$1 milhão na revitalização e no mobiliário do local, que realiza cerca de 900 atendimentos por dia. Conforto e eficiência no mesmo lugar. Quando o cidadão, nosso cliente, vem até a nossa sede, nós temos que dar um padrão de qualidade diferenciado. Tu viu algum lugar ter cafezinho, ter água, ter carregador, TV, som ambiente? Onde que a gente vai? Onde tem essa qualidade desse serviço? Detran Goiás. Todas as demais outras unidades do VaptVupt também estarão passando por uma reforma ampla nesse conceito, nesse padrão, com móveis de qualidade, enfim, tudo que a gente entende que o povo goiano é merecedor. Além da reforma completa do VaptVupt aqui no Detran, foi selada uma parceria entre o órgão e a Secretaria de Estado da Educação. O programa Detran Mais Educação, que tem o objetivo de educar os nossos jovens e também levar benefício na formação de novos condutores. O estudante, quando ele termina o ensino médio, ele tem vontade de arrumar um trabalho, ele quer trabalhar e a maioria dos trabalhos que aparecem, ele tem que ter habilitação. Então, se ele sai já do ensino médio com esse conhecimento, com essa conscientização de como é que é dirigir para ele e para os outros, e ele vem para o trânsito, tendo a certeza que ele não vai ter que desembolsar ali R$1.000, R$1.500 para fazer uma CNH, isso é inclusão. A gente vai pegar os alunos do ensino médio e também aqueles que já concluíram atividade em escolas públicas, oferecer
o curso teórico e ele só vai fazer a prova, sem custo. Tanto de Goiás. Atualmente são 73 colégios no estado que realizam essa educação no ensino médio. Mais professores estão recebendo a especialização e o planejamento da SEDUC é que mais 90 escolas estaduais estejam habilitadas a partir do segundo semestre. Gente, amanhã, aqui no auditório 2 da Assembleia Legislativa, vai acontecer das 8 da manhã até às 5 horas da tarde o Seminário Estadual Orfandade e Direitos. A situação ficou mais complicada, principalmente depois da Covid. Goiás ocupa o segundo lugar no Brasil em números absolutos de crianças e adolescentes órfãos. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o Alisson Arantes, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Tudo bem, presidente? Tudo bem, bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui de novo, Jordevar, com você, falando de um problema muito triste, né, e que nós somos aí o segundo com o número aí de crianças e adolescentes órfãos. Tá certo, vamos conversar também com a Luciana Mota. A Luciana é presidente da Comissão Especial na Assistência Social do Conselho Regional de Psicologia. Tá tudo bem? Tudo bom dia a todos. Um bom dia, da Assistência Social, isso, né? É. Exatamente. Bom, esses seminários, de que forma vocês vão conduzir essa discussão aqui na Assembleia? Olha, primeiro é uma colisão nacional, então com essa questão da Covid-19, né, muitas pessoas aí perderam, né, seus entes queridos e muitas crianças e adolescentes, eles estão órfãos ou de pai ou de mãe, e a ideia é que a gente tenha realmente aí um poder executivo, legislativo, conselhos, né, órgãos de controle, né, são esses órgãos, né, essas entidades que realmente para poder enfrentar essa realidade. Porque essas crianças e adolescentes, principalmente com vulnerabilidade social e econômica, teve esse aumento muito grande depois da Covid. Mas existe no país, né, eu não sei quantos, mas existe milhares de crianças e adolescentes que precisam aí do apoio aí tanto do Legislativo e do Executivo. Por isso que a gente está nessa Casa de Lei, para a gente poder discutir e enfrentar essa situação aí de frente. Nós vamos falar, inclusive, de que forma, né, a nossa Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, pode ajudar nesse sentido. Mas antes, Luciana, quando a gente fala que Goiás ocupa o segundo lugar no Brasil, qual é a realidade, a estatística que a gente tem em relação aos órfãos aqui do estado? Olha, a gente tem uma estatística, né, que foi realizada pela ARPEM, onde foi, né, conseguido, segundo os dados, nós temos, mas foi já do ano passado, de 809 crianças e adolescentes órfãos. Em decorrência da Covid-19. Mas a gente sabe, assim, que a gente precisa realmente organizar melhor os dados, tabular melhor, organizar melhor esse sistema para a gente saber quantos nós temos, quantos são, onde estão e como estão vivendo, né? Então, a gente vai, nesse seminário de amanhã, vai vir a Secretaria Estadual da Saúde, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, né, a Secretaria da Educação, todas tentando organizar e mostrar os dados que cada uma dessas secretarias está conseguindo. Tem também uma pesquisa que está sendo feita em nível de Brasil, onde a gente está pedindo, solicitando que todos os municípios respondam, onde tanto a assistência social como a saúde dos municípios, onde eles saibam que existe ali uma criança, um adolescente que ficou órfão, ou de pai ou de mãe, que ele vai lá e responda esse questionário para nós, para a gente ter números mais reais. Temos também a Fiocruz, que fez um trabalho em nível de Brasil, para tentar tabular esses dados dessas crianças, né, e adolescentes órfãos. Mas, assim, ainda é um trabalho que está sendo feito iniciante ainda, é um trabalho árduo, realmente, para tabular esses dados. Presidente Wadson, quando a gente fala, vocês querem fazer esse levantamento para saber quem são, quantos e onde estão. Mas de que forma a sociedade e o poder público podem ajudar essas crianças? Primeiro, enfrentando a realidade de forma no fazer. Porque às vezes a gente vê pessoas ali na internet, ali triste com essa situação, mas a gente precisa realmente
fazer esse enfrentamento. Então, como a Luciana disse, nós temos aí uma realidade que ela é uma realidade cruel, mas ela ainda está, é como se fosse um véu, sabe, ali sendo tampado, porque aí um parente cuida de um, de outro, mas não tem aí o Estado fazendo o seu papel. Então, quando a gente vem para uma casa de lei, é importante que esse tema seja discutido numa abertura aí de uma audiência pública, um possível PL, né, uma possível lei, né, no futuro, para que realmente essa criança... E além das secretarias, nós estamos aí também com o judiciário, né? Vai vir aí, né, o pessoal responsável pelos direitos humanos, pela saúde, né, do Ministério Público. Então, é essa união dos setores e do poder, e você que está aí assistindo, você da comunidade, vem amanhã entender um pouco e cobrar desses agentes públicos esse enfrentamento para cuidar realmente desse sujeito. E aí é importante, né, colocar que em Goiânia, né, o Niso Prego foi fechado, que é o lugar em que muitas crianças que são órfãos, muitas crianças que estão com medidas protetivas no sentido de proteção da própria família, hoje não tem esse lugar próprio. Então, a criança... Se o Conselho Tutelar, por exemplo, que ele resguarda exatamente os direitos, né, a questão da violência contra a criança e o adolescente, uma criança que for pega numa situação como essa, vai ser levada para onde? Não tem? Pois é. Aí não tem, aí fica esse processo. E a mesma coisa da pessoa idosa, né? Porque tanto eu e a Luciana, a gente fica nesse lugar. Eu já fui presidente do Conselho Estadual do Direito das Pessoas Idosas e ela era vice lá também. Então, é esses dois extremos. Por isso que a gente tem os estatutos, porque espontaneamente a gente não conseguiu cuidar nem das pessoas mais velhas e nem das nossas crianças. E aí precisa da lei. Só que precisa ser o quê? Precisa ser efetivado. E aí é importante que as pessoas elas entendam a importância desse lugar. E aí eu vou te falar, Jordevá, e para vocês também. Difícil chamar o povo para esse tipo de evento. É como se realmente isso tivesse assim escondido e as pessoas não fossem, né? Eu estava até agora olhando o número de inscritos, são 120. E a gente mandou para todo o estado, a gente fez ali, né, e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas, elas não percebem que a gente não tem que ser salvador da pátria. A gente tem que cuidar do nosso jardim, Jordevá. Por isso que eu estou gostando de ser aqui, ó, cuidando do jardim, né, para que realmente isso vá... E eu tenho um teórico da psicologia chamado Viktor Frankl, que ele fala que o que importa é a intencionalidade. Se tiver um lá amanhã... pessoa, vai ser importante porque vai desenvolver cada vez mais isso. Agora, espero que você que está assistindo venha amanhã discutir essa pauta. Se puder cuidar de uma pessoa, já é um começo. Já é um começo. Está valendo. Luciana, por que as pessoas não gostam de fazer parte de uma discussão tão importante como essa, na sua opinião? Olha, assim, essas coisas, elas são... É uma problemática difícil, realmente, né, assim, para ser resolvida. É a parte feia que tem, né, da existência, né, da criança, o abandonado, a pessoa idosa abandonada. É uma parte feia de se olhar, sabe? Então, assim, tem que ter um comprometimento muito grande. Agora, sim, a gente está nesse seminário e nós temos um comitê, está sendo feito uma realização onde o nosso conselho, né, principalmente o Conselho Federal de Psicologia tomou a frente, e por meio do Conselho Federal de Psicologia, nós, enquanto conselhos regionais, os conselhos estaduais, tomamos a frente também, em cada estado, e nós temos aqui a CETEGO, a Associação de Conselheiros Tutelares, né, que participa, é o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, que estão aqui participando, o Conselho de Criança e Adolescente, que também está participando. Então, nós temos um comitê amplo, e este comitê, a gente está aí para realizar o evento. Amanhã será realizado, mas a gente vai continuar este comitê, para continuar na cobrança. E o que a gente vai precisar? A gente precisa muito
da Justiça, né, onde tem os órgãos da Justiça, que é o Ministério Público, Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública, como também a Assembleia Legislativa, secretarias estaduais, e a gente vai continuar neste movimento, nós vamos continuar com as reuniões, com as proposições, né, de leis. Precisamos sim da sociedade, de toda a comunidade participando, para a gente propor. A gente quer propor o quê? Defesa, direito, garantia dos direitos para essas crianças. Nós estamos aqui falando, né, somos as vozes dessas crianças que estão aí, que precisam de proteção. E nós já temos alguns exemplos em nível de Brasil, principalmente na região Nordeste, onde já tem algumas leis estaduais que já foram feitas agora, pós-pandemia, de proteção às crianças órfãs. E com isso foi criado, tanto com relação às crianças órfãs em função da pandemia da Covid-19, como também em função do feminicídio e de outras causas também. Ô Jordevá, e é importante quando você fala, Watson, o que é que acontece que essas questões elas não são enfrentadas? Primeiro, nós tivemos mais de 700 mil pessoas que foram mortas, né, que morreram em decorrência da Covid-19. Então, os estudos mostram que para cada pessoa falecida, 10 pessoas são impactadas com esse sofrimento. Então, as pessoas têm dificuldade em relação às perdas. Então, quando esse sofrimento ele é muito grande, então é melhor colocar tudo debaixo do tapete e achar que a vida continua da mesma forma. Só que a gente precisa enfrentar, e o que a Luciana colocou muito bem, que é a necessidade da gente ter essa questão do Estado protegendo essas crianças e adolescentes. Tá certo, então participe, olha, amanhã das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, Seminário Estadual Orfandade e Direitos. E nós vamos estar com as portas sempre abertas para debater e alertar as pessoas sobre a importância dessa discussão. Luciana Mota, muito obrigado, bom dia para você. Bom dia, o prazer foi nosso. Presidente Watson Arantes, obrigado, um abraço. Olha, eu agradeço e a inscrição é no www.crp09.org.br. Faça sua inscrição e perceba, não precisa ser o salvador da pátria não, só ser jardineiro e cuidar do jardim, que aí vão vir as flores e depois vão vir os beija-flores e a gente vai fazendo a nossa revolução devagarinho e com amor. E esse país vai ficar mais bonito. É, com certeza. Obrigado, gente. Nós vamos continuar agora para falar de um tema polêmico, não é? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com veto o projeto de lei que restringe as saídas temporárias dos presos do regime semiaberto. Vamos ver agora mais informações na reportagem da Brunelli Portela. O presidente Lula sancionou a lei das saidinhas que restringe a saída temporária dos presos do semiaberto. No entanto, o presidente vetou um trecho do texto aprovado pelo Congresso que pode impedir os detentos de deixar a cadeia para visitar a família em feriados e datas festivas. Para o ministro da Justiça, proibir as saidinhas fere a Carta Magna. Nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna. A Constituição Federal diz claramente que a pena ela tem um caráter ressocializador e de que toda pessoa que estiver preso, submetido a um sistema de restrição de liberdade em território brasileiro ou sob responsabilidade do Estado brasileiro, ele ainda continua tendo direito à sua dignidade. Então, como é que você equaliza isso? É o Congresso Nacional que vai dizer. E o Congresso Nacional vem e altera a lei de execução penal para dizer o seguinte, olha, eu continuo tendo vários tipos de regime de cumprimento de pena, o fechado, em que você fica o tempo todo preso, o semiaberto, em que você começa a pôr o pé na sociedade e volta para cumprir sua pena, ou seja, é uma transição. Por que transição?
Por quê? Porque uma hora você vai acabar de cumprir sua pena e vai voltar para a sociedade. O veto ainda será analisado por deputados e senadores que podem derrubar ou manter a decisão do presidente. A nova lei possibilita visita de presos a familiares, mas com outras restrições à saída temporária. O Congresso Nacional pode, caso passar por cima disso, votar de uma maneira diferente e fazer qualquer alteração. Então, esse projeto ele foi aprovado parcialmente, mas lá no futuro pode haver mudança. Pelo texto, ficaram proibidos de realizar as saidinhas as pessoas condenadas por crimes hediondos, como estupro, latrocínio, sequestro, homicídio, tráfico de drogas, exploração infantil, entre outros crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça. Atualmente, a saída do preso é permitida por até 7 dias em 5 vezes por ano, sem vigilância direta. E o que veio essa nova lei e disse? Olha, para que essas pessoas que estão no semiaberto possam ter direito a essas saídas temporárias, que são 5 vezes por ano, normalmente nos períodos de Natal, Ano Novo, Páscoa, finados e Dia das Mães, essas pessoas, para poderem ter direito a essa saída temporária, elas têm que fazer agora um exame criminológico. O que é esse exame criminológico? É um psicólogo, um médico, atestar que essa pessoa tem bom comportamento, está mostrando que está se ressocializando, então ela pode ir colocar os pés na sociedade, conviver em família e depois voltar para cumprir pena. Esta arquiteta expõe que a saidinha é um direito e tem o objetivo de facilitar a reintegração social dos detentos. Eu sou a favor, eu acho que eles têm direito também, mas com toda a supervisão da polícia, com tornozeleira, etc. Nas ruas de Goiânia, há aqueles que são contra a saída temporária. Eu acho o seguinte, pensando como ser humano, né, desde quando você erra, você tem que pagar pelo erro, entendeu? Então o que acontece? Se a pessoa não quer estar lá, ele não comete erros. Sou contra, por quê? Porque tem muitos que se aproveitam da situação, saem e não voltam mais, como muitos casos a gente vê mesmo nas reportagens. Se fosse aquelas pessoas obedientes, dessem sua saidinha e voltassem para casa, mas muitos se aproveitam da situação. Eleições 2024, as regras para essa disputa. Toda quarta-feira a gente recebe aqui o doutor Danúbio Remy, que é advogado especialista em direito eleitoral. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia, Jodevar, a todos os telespectadores da TV Alego. Um prazer receber. Então vamos falar do cadastramento biométrico. Hoje a pessoa, para ela votar, ela precisa ter a digital lá, não é isso? Então, nós estamos tendo uma grande dúvida em relação, Jodevar, ao cadastramento biométrico. O dia 8 de abril foi o último dia para utilizar o sistema para poder fazer transferência de título através da internet. Aqueles que não têm cadastramento biométrico já registrado, ele vai ter até o dia 8 de maio, 150 dias das eleições, para comparecer à sessão, à zona eleitoral. Então, a diferença agora que nós estamos tendo desses dois prazos é que o sistema já está fechado de transferência de título. O título NET é só para quem se cadastrou anteriormente. Quem não tem, vai ter que comparecer à zona eleitoral mais próxima. Agora, nesse caso aí da biometria, ela pode fazer só na zona eleitoral onde ela pertence ou em qualquer lugar? Em qualquer lugar você faz a biometria, né? Você requer ali a sua biometria, a sua transferência de título, mas você vai ser direcionado para a zona eleitoral mais próxima. Por exemplo, aqui em Goiânia nós temos mais de 5 zonas eleitorais, fica todos no mesmo prédio. Você direciona na 136, por exemplo, e você pertence à zona 1, que é a região central, você pode fazer na 136, mais a zona 1, que vai ser o seu cadastro, vai ser seu endereço. Doutor, se a pessoa não fizer o cadastramento biométrico, ela não pode votar, então? Não, hoje o sistema de segurança da Justiça Eleitoral, ele é todo digitalizado. Então a biometria, ela passou a ser obrigatória. Nós tivemos um momento aí,
Sua pergunta é pertinente porque nós tivemos um momento de transição, né? Você tinha biometria e você poderia ter o documento. Mas hoje nós estamos chegando aí a 100% do cadastramento biométrico. Ele é obrigatório, inclusive é um sistema que faz dispensar o documento, o título de eleitor, no momento da votação. Então quer dizer que se a pessoa tiver o cadastramento biométrico, no dia da votação ela esqueceu o título, ela vota? Ela vota, ela pode comparecer, que qualquer outra fotografia de documento, celular, você não precisa ter o título ali em mãos. Você consegue fazer a votação, até mesmo porque existe esse aplicativo, né, que é o Título Net, que ele é não só da pessoa, mas de qualquer pessoa que estiver ali na zona eleitoral, do próprio cartorário, ele pode consultar o título de eleitor da pessoa instantaneamente. Quando a gente fala de eleição, a gente sempre fala de segurança, né? Aliás, o debate sobre segurança rendeu e rende muito até hoje. Esse sistema da biometria é seguro? Esse sistema da biometria, com certeza, ela impede uma pessoa de votar no lugar da outra. Nós tínhamos esse problema no Brasil e aí nós estamos evoluindo, né? Questionaram-se muito a urna eletrônica, a segurança da urna eletrônica, mas as fraudes elas acontecem antes da urna eletrônica. Não importa se é urna de papel ou urna eletrônica, se você não tem a segurança de que é o eleitor que está votando e como que você vai garantir que os mesários, que são voluntários, né? Aliás, eles são obrigados a estar ali, são convocados, é uma convocação, mas são pessoas que trabalham apenas no dia da eleição. Como que ele vai identificar o eleitor? Então, essa competência ela fica para a própria Justiça Eleitoral até um sistema evoluído para poder garantir que é o eleitor que está exercendo seu sufrágio. Doutor Danúbio Remy, dupla filiação partidária. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto para a gente. Esse assunto é interessante porque entramos nesse momento a partir de exatamente hoje, dia 17. Por quê? Porque no dia 6... nós encerramos o prazo de filiação partidária, 6 meses antes das eleições. Do dia 6 ao dia 16, a Justiça Eleitoral fez o processamento, foi o prazo permitido pela legislação eleitoral, para que os partidos ingressassem as filiações no sistema da Justiça Eleitoral. As filiações elas acontecem no ambiente interno do partido. Ele preenche a ficha ali até o dia 6. Até o dia 16, que foi o dia de ontem, à meia-noite, esse sistema ele fechou. A partir de agora, iniciou o processamento da Justiça Eleitoral. O momento que a Justiça Eleitoral vai validar a filiação que foi inserida pelo partido. E muitas das vezes, um eleitor, por vários motivos, ele preenche 2 fichas de filiação, acontece erro, ou o partido, por desídia, má-fé ou outra situação, insere aquele eleitor com a mesma data. E quando você insere ali, principalmente no dia 6, que é o último dia, na mesma data, o que vai acontecer? Vai ter um conflito de 2 filiações no mesmo dia. A regra hoje é que a última filiação anula a anterior, mas quando você tem elas no mesmo dia, o que vai acontecer? Você vai ter um sistema de dupla filiação e a regra é que anula as 2 filiações. Para que não haja essa nulidade, a Justiça Eleitoral permite, no prazo de 10 dias, que o partido político ou o eleitor se manifeste. E aí o eleitor tem ainda essa possibilidade de decidir por qual partido ele realmente se filiou. Agora não tem mais tempo, né? Já venceu o prazo dos 10 dias? Venceu o prazo dos 10 dias, o sistema está lançado. Agora iniciou o processamento. Então, com esse processamento, a Justiça Eleitoral já começa a notificar hoje os partidos sobre aqueles casos de dupla filiação partidária. Participação feminina nas eleições. Esse é um tema muito polêmico e, aliás, ao longo dos anos, né, doutor Danúbio, a gente percebe que essa discussão foi cada vez crescendo mais, a legislação foi sendo ampliada. Como é que o senhor avalia isso hoje? A questão da participação feminina na política é um tema que gastaria um programa inteiro para poder falar. As mulheres, em 524 anos que nós temos de Brasil, pouco mais de 200 anos de república, nós só temos aí menos de 100 anos de participação política feminina. A mulher só foi passar a ter direito ao voto a partir de 1932, mesmo assim o voto não era obrigatório. Então, com a Constituição de 30 e com o Código Eleitoral de 32, que foi criar-se tanto a Justiça Eleitoral como a participação da mulher na política. Então nós temos aí menos de 100 anos e isso vem evoluindo. E hoje o que nós nos deparamos? Que o sistema de representatividade
no Brasil ele é falho. Por isso que veio a legislação, o legislador, criando o sistema de cota de gênero, obrigando 2 sistemas. Primeiro, a obrigatoriedade dos partidos políticos lançarem 30% de sexo oposto, e geralmente são mulheres. Então, das candidaturas que nós temos, 100%, 30% tem que ser de candidatura mulheres. Isso fez qual fenômeno, Jodevar? Nas eleições passadas, o Congresso tinha apenas 10% de mulheres. De 514 deputados federais, você tinha ali aproximadamente 50 mulheres apenas. Nessas eleições de 2022, conseguiu avançar para 18%, o que ainda é muito abaixo do esperado e do imaginável, sendo que você já tinha obrigatoriedade de 30% de candidaturas femininas. O senhor fala em 30%, mas aí são 30% de candidaturas reais. Porque se, por exemplo, às vezes inscreve a mulher lá, não faz campanha, isso dá cassação, né? Isso, tivemos o efeito, esse fenômeno jurídico, que foi a fraude à cota de gênero, né? Quando você lança candidaturas que eles chamam de laranjas, mas na verdade são candidaturas fictícias. São pessoas que realmente não são candidatas, não fazem campanha, não pedem o voto, não tem que, a intenção é tão somente de preencher aquela cota. E esses casos foram punidos pela Justiça Eleitoral. Só em Goiânia, a dança das cadeiras chegou a 22 vereadores. E no Brasil inteiro nós tivemos esse fenômeno e nessa eleição não vai ser diferente. Mais da metade das cadeiras de Goiânia. Doutor Danúbio Remy, advogado eleitoral, muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez com a gente. Quarta-feira a gente espera o senhor. Eu agradeço. Obrigado, Jodevar. Obrigado a todos os telespectadores. Satisfação estar aqui podendo falar sobre as eleições de 2024. Gente, daqui a pouquinho nós vamos falar de futebol, porque hoje tem praticamente uma decisão para o Vila Nova. Antes do futebol, nós queremos chamar uma sessão solene proposta pelo deputado estadual Clécio Alves. A Igreja Esperança completou 15 anos e para comemorar essa data importante, o deputado promoveu uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa e a reportagem é do Murilo Santos. O deputado Clécio Alves começou a sessão solene contando da tribuna um pouco da história política dele e a Igreja Esperança. Disse para o senhor, olha, eu sou candidato a deputado. Sinto que vou ganhar. Acredito que vou ganhar. E eu não vou lá visitar a igreja do senhor agora, durante o período eleitoral, não. Mas o senhor se prepare, porque eu eleito deputado, eu vou lhe visitar lá e vou dizer para o senhor que o senhor vai ter mais um deputado, porque o senhor já deve ter um, não tenha dúvida sobre isso. Essa foi a conversa. A Igreja Esperança foi fundada em fevereiro de 2009, por isso a comemoração de 15 anos. A igreja teve o incentivo da Assembleia de Deus Ministério Fama, por meio do saudoso bispo Abigail Almeida. Vice-presidente da Igreja Esperança, o pastor Jefferson Ferreira, falou do privilégio da homenagem prestada pela Assembleia Legislativa. Para nós é um momento espetacular, um momento muito importante, esse reconhecimento, né, pelo que a igreja significa e o lema que a gente traz, né, de ser uma igreja relevante para o município, para o estado de Goiás. Pastor Romeu Ivo de Almeida, presidente da Esperança, conta que a igreja começou com 15 congregações, mas hoje já são cerca de 140. Ao iniciar foi 15, então temos o privilégio de hoje celebrar a Deus por 140 novas igrejas. Em entrevista, o deputado Clécio Alves comentou o trabalho da Igreja Esperança na região metropolitana de Goiânia, o acolhimento espiritual, o cuidado com as pessoas e o social. Nós, além de participarmos como membros da igreja, a gente reconhece o extraordinário trabalho religioso, social, que vem sendo feito com essa importante instituição religiosa. E é uma maneira de nós, aqui no Poder Legislativo do Estado de Goiás, reconhecendo e entendendo a grande importância que é feita com esse trabalho, homenagear os seus 15 anos de história. A gente volta a falar de futebol, vamos falar da questão da arbitragem, que gerou polêmica demais nos últimos dias. Está aqui com a gente o Álvaro da Universo. Tudo bem, Álvaro? Bom dia, Jodevar, tudo bom? Tudo bem. Graças a Deus, bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Assembleia. Aliás, esse assunto você levantou com muita propriedade na segunda-feira, aqui no nosso programa, né? Você citou não só o caso do Atlético e do Flamengo. Justamente. Você falou, olha, são
3 jogos, não é isso? 3 jogos. E os 3 jogos, os árbitros foram suspensos para reciclagem, né? Vou passar aqui para você, foi o Flávio Rodrigues de Souza, que apitou o Vasco e Grêmio, né? André Luiz Schettino, que apitou o Atlético Goianiense e Flamengo, e Uri Elino, que apitou o Corinthians e Atlético Mineiro. Foi os 3 jogos que realmente deram muita polêmica no final de semana, com muitos lances duvidosos. Inclusive, você estava comentando aqui do lance do Vasco, né? Dentro da área, que o Grêmio reclamou muito. O zagueiro do Vasco praticamente segurou a bola dentro da área, né? O juiz nem olhou o VAR, aliás, olhou e anunciou para o estádio todo que a bola não foi intencional dentro da área. Então, realmente, foram 3 arbitragens muito confusas que realmente renderam o quê? Suspensão para todos os 3. Qual foi a suspensão, Álvaro? Na realidade, eles passam por reciclagem, né, José Vale? Eles falam, é uma suspensão assim que a gente diz, eles falam que vai para reciclagem, fica algumas rodadas fazendo essa reciclagem e depois voltam a apitar. O CNM foi muito criticado ano passado, José Vale, com as arbitragens do Campeonato Brasileiro de 2023. O presidente, o Edinaldo, pensou até em mudar o CDM. Mas depois, com aquelas confusões dele sai, não volta, ele tinha esfriado. Mas com essa volta dessas arbitragens, na primeira rodada do campeonato, com esse monte de confusão, ele realmente reacendeu de novo, acendeu a luz vermelha na arbitragem lá da CBF. E aí, muitas mudanças, Jordão, muitos árbitros novos entrando para o quadro da CBF. Pois esses árbitros, esses aí que erraram, por exemplo, esse que apitou o Schettino aqui, que apitou o Atlético, não tinha apitado Série A, né? Não tinha apitado Série A. Então, esse que é o detalhe. Por exemplo, do ano passado, árbitros que apitaram com muita rodagem, mais de 12 jogos, 13 jogos do Campeonato Brasileiro, teve 12 árbitros que não apitaram a primeira rodada. O CNM deu preferência para colocar esses árbitros mais novos. Eu acho que ele se arrependeu um pouco, porque realmente teve muita confusão. Esses 3 jogos foram muito confusos e foram justamente esses árbitros que ele começou a dar rodagem. Eu acho que tem que ter uma reciclagem, Jodevar, mas você tem que saber mesclar, né? Até no futebol a gente fala com o garoto está na categoria de base, tem que subir para o profissional, você tem que ter esse equilíbrio. E na arbitragem não é diferente, você também tem que ter esse equilíbrio para poder ter um final feliz, né? Com os árbitros atuando bem. Álvaro, no caso do Corinthians, quem que foi beneficiado? Lá foi uma confusão generalizada. Ele foi mal contra o Corinthians, foi mal contra o Atlético, né? No jogo do Vasco foi o Grêmio que reclamou muito pelo pênalti, mas o próprio pessoal do Vasco também reclamou muito da arbitragem. Aqui, não precisa nem dizer, né? É porque aqui as pessoas falam, mas é porque é o Flamengo. É porque o árbitro era ruim mesmo, né? O árbitro é ruim. E aí acontece contra o Flamengo, né, Jordão? O problema todo é esse. É que quando acontece uma arbitragem ruim assim, acontece contra o Flamengo. Aí já já aparece aquele monte de meme que o árbitro olhou lá o VAR e um monte de brincadeira que realmente falam contra o Flamengo. Mas não é porque a arbitragem foi ruim contra o Flamengo. E realmente foi ruim. A verdade é essa, que foi ruim a arbitragem e por isso que eles foram, né, suspensos e estão na reciclagem. Agora, você falou muitos árbitros novos foram escalados. Muito novos, Será que nessa segunda rodada alguns deles vão estar? O CNM deve mesclar mais, né? Ontem, por exemplo, quem apitou o jogo Fluminense-Bahia, onde o Bahia ganhou de 2-1 no Fluminense, já foi um árbitro mais experiente, né? Eu não estou lembrando o nome dele aqui agora, mas foi um árbitro que já teve rodagem no ano passado, quer dizer, não teve reclamação do jogo. Então, quer dizer, ele vai fazer essa mesclagem justamente para não ter esse tipo de contestação por parte de todos. Álvaro, hoje tem, eu chamo de decisão, porque a Copa Verde, né? São 2 partidas, ida e volta, né? O Vila joga hoje contra o Cuiabá às 8 da noite lá no Oba, tem que fazer um bom resultado para ir para Cuiabá já com meio caminho andado, é isso? É isso, né? Hoje às 20 horas no Oba, Vila e Cuiabá. O Cuiabá vem na derrota, né, de 4-0 do Campeonato Brasileiro, mas vinha de uma vitória da Copa Sul-Americana, né, de 2-0. Então, o time do Cuiabá deve vir completo, o técnico interino deve fazer algumas modificações para até descansar, revezar esses jogadores, mas todos os jogadores já estão aqui em Goiânia, né, para o jogo de hoje. E o Vila vai com tudo, tem que ganhar o jogo, Jorge, porque é a única chance do Vila passar para outra fase e, como a gente falou, né, tem o segundo jogo, vai ser dia 11 de maio, lá em Cuiabá, lá na Arena Pantanal, mas o Vila tem que fazer um bom resultado aqui hoje, para garantir esse trabalho. A gente tem notado, né, Álvaro, principalmente aqui no Campeonato Goiano, quem fez o resultado na primeira partida acabou levando a segunda. Acabou levando. E o Vila tem a vantagem, né? O Vila está com a semana cheia, semana descansada, trabalhou. Já o Cuiabá, como eu falei, jogou pela Copa Sul-Americana, jogou pelo Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, o Vila tem que se aproveitar disso para justamente fazer o resultado em casa e ir mais tranquilo lá para a Arena Pantanal.
Álvaro, esse tanto de campeonato ocorrendo praticamente ao mesmo tempo, isso não é ruim para o futebol, não? Jodevar, como diz, é o que temos para o momento, né? Não tem jeito, né? As datas, porque são muitos campeonatos, você vê, a Copa Verde, a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores, né? É Copa do Brasil, daqui a pouco começa a Copa do Brasil. E por isso que a gente fala sempre do elenco, né? Os times têm que ter um elenco muito... Você tem que ter dois times bons, justamente, né? dois times. Como a gente fala tanto, mas o Flamengo teve aqui, o Flamengo tem 2 times completos. Se quiser jogar um Flamengo A contra o Flamengo B, joga. Porque ele tem realmente um elenco forte e grande para justamente poder comportar todas as situações. Então, os times que vão disputar, é bom para o time? É bom, lógico, se você disputa mais competição, é sinal que o seu time está ganhando e está se classificando. Mas tem que ter realmente um elenco para poder comportar. E para nós é ótimo, né? Porque a gente tem mais jogos para comentar, né? Para a gente é excelente que quem gosta de esporte, quem gosta de futebol, acompanha sempre os jogos aqui. Tá certo. Amanhã tem o Atlético, né? Tem o Atlético, né? Amanhã tem o Atlético. O João vai só não deixar passar em branco. Ontem o Goiás se classificou, o Goiás Vôlei. Sim, pode falar. O Goiás Vôlei ganhou de 3-1, né, do time de Brasília, se classificou. Parabéns ao Goiás, voltando à elite do voleibol nacional. E hoje, Jorge, tem o Neurologia Ativa, que também joga hoje aqui em Goiânia, né, lá na cidade Jardim, que também, se ganhar, os 2 times, nós teremos ano que vem 2 times representando o nosso voleibol do nosso estado de Goiás na Série A do vôlei nacional, Jorge. Você já imaginou? Olha, eu fico muito feliz. Aliás, é bom trazer você aqui porque você não fala só de futebol. Você sempre conhece de tudo que está acontecendo, né? E outras modalidades, né? E adoro o vôlei, né? Não, o vôlei é muito importante, já tem uma grande história aqui. Agora, com 2 times na Série A, você receber, por exemplo, um Cruzeiro aqui, um SESI aqui, que são times, né, que disputam essa grande liga, que estão fazendo grandes jogos, e a gente que acompanha pela televisão. Ano que vem teremos 2 visitas aqui, né? O Cruzeiro, por exemplo, se o Neurologia classificar hoje, vem jogar contra a Neurologia e contra o Goiás. Então, é importante demais. Para o esporte goiano e para o esporte de Goiás é muito importante. Amanhã, então, o Atlético joga contra... Agora você me pegou, rapaz. Botafogo. Botafogo, desculpa. É oportunidade. É tanta coisa, né, Álvaro? É tanta coisa. Né? Não, mas o Botafogo é importante. Eu falei até que o Atlético é bom pegar o Botafogo agora, né? Porque o Botafogo vem na fase ruim, né? O Botafogo perdeu na Sul-Americana, perdeu no final de semana. Então o Atlético pega o Botafogo meio em crise lá no Rio de Janeiro, né? Então pro Atlético é bom a recuperação. A vitória do Atlético lá cai bem, sabia? Tomara. Cai bem. É isso mesmo. Botafogo e Atlético amanhã. Pois é, amanhã a gente já vai mostrar o resultado dessa primeira partida do Vila Nova contra o Cuiabá. Obrigado pela avaliação toda. Você não vai perguntar o placar, não? Oi? Você não vai perguntar o placar, não? O placar do Vila Nova? É. Quanto vai ser o jogo? 2-0 Tigrão aqui no Oba. Olha, e você sabe que eu também estou com essa opinião. 2-0 Tigrão. É um ótimo resultado para levar o jogo lá para a Arena Pantanal. Já chega lá ganhando de 1-0. Opa, tranquilo. Tá certo. Álvaro, um abraço para você, o Álvaro da Universo, sempre comentando aqui com a gente o futebol, tá bom? Tá joia. E com isso a gente encerra mais um Agora Goiás, ao vivo para você aqui na TV Assembleia Legislativa. Amanhã a gente volta no mesmo horário. Fiquem com Deus, um abraço e até lá.